questão 71 do Enem 2012 é mais uma daquelas questões em que bastaria o aluno estar prestando atenção, saber ler. E você sabe ler. Eu estou falando de ler com atenção. Tá? Olha só, você é um consultor. Tá? Você vai ajudar um país a descobrir a melhor maneira de produzir energia. Então, você vai olhar as características do país. Plano, chuvoso, com ventos... O que você acha que o cara queria de você aqui? Pô, meu, você ouve falar todo dia disso na TV. Vento constante, você vai aproveitar esse vento para gerar energia a partir do vento. E isso se chama energia eólica. É lógico que a resposta estava em cima disso. Veja que esse país dispõe de poucos recursos hídricos. Não adiantaria fazer como o Brasil, né? Buscar gerar energia a partir da água, das hidrelétricas. Ele tem poucos recursos hídricos. E não tem combustíveis fósseis. Não adianta querer, né, explorar petróleo do lugar aí para gerar energia. Ele não tem. Mas estava na cara, né? Ventos contas. Cortando aqui. Ventos constantes, energia eólica. Pelas características do país e por não gerar gases do efeito estufa, nem resíduos de operação. Lógico, todo mundo quer uma fonte de energia bonitinha, que não produza nenhum gás estufa. E nesse caso aqui, bom também por causa disso. Só que se o país não tivesse ventos constantes e tivesse bastantes recursos hídricos, você ia ter que optar, como consultor lá do país, por energia hidrelétrica, né? Ia depender da situação. Resposta, letra E. Pessoal, o Enem 2012, ele foi muito legal com a prova de Química. Veja mais essa questão aqui. Ele fala dos tubos de PVC, que no fim da vida útil, tá, vão sofrer uma incineração, uma maneira de descartá-los, e isso vai liberar HCl. HCl você conhece, o cloreto de hidrogênio, né? Você também chama ele em solução aquosa de ácido clorídrico. Então vai ser necessário um tratamento nesse resíduo para que ele não se torne um poluente. Como é que a gente trata um ácido? Pô, lógico. Ácido, para ser extinto, precisa de uma base para neutralizar ele. Então você vai procurar uma solução básica. O problema aqui seria só você conhecer, né, pela leitura, saber aí qual dessas soluções apresentadas aqui, apesar de chamar água alguma coisa, não é água, né, é uma solução aquosa. Então, veja só. Água salobra é água com sal. Sal não funciona como base, a não ser que fosse um sal básico e tal, mas não é o que o cara quer dizer aqui. A gente fala água salobra quando é água do mar, tá? Com sal, o sal de cozinha, cloreto de sódio. Água destilada é a água com muito poucos sais minerais. Água desmineralizada seria uma água com menos sais minerais ainda do que a água destilada. Daqui então você iria eliminar, corta esse trecho, daqui então você já iria eliminar alternativa C, D e E. Só ia ficar entre a A e a B. Eu sei, pode ser difícil para você o que é água dura e o que é água de cal. Mas fica aí então, se você não sabia, vai saber agora. Água de cal, por que tem esse nome? Você pega o cal e joga água nele. Vai dar uma reação que vai produzir uma outra substância. Daí o cara acabou chamando aí um dia de água de cal, mas na verdade a água reage com o cal e forma outra coisa, deixa de ser cal. Cal, tá? É uma substância que a fórmula é CaO, talvez por isso se chame cal. Corta esse trecho. Cal é uma substância que a fórmula é CaO, é um óxido, é o óxido de cálcio. É um óxido de cálcio. Cálcio é um elemento de família 2A. Todo óxido de família 1A ou 2A é básico. O que quer dizer isso? Reage com água formando base. O CaO, o óxido de cálcio, quando cai na água, forma então a base do cálcio, que é o hidróxido de cálcio. Então, água de cal é uma solução aquosa de hidróxido de cálcio, uma solução básica.
bom para neutralizar um ácido. Por isso, a resposta é a letra B. Na questão 51 do Enem 2011, reaparece a fonte de energia de novas alternativas. A questão 51 apresenta desmatamento da Mata Atlântica. Os caras derrubam árvores, aquela lenha é utilizada para produção de energia. Tá? As pequenas propriedades rurais que dependem da lenha proveniente das matas para a produção de farinha de mandioca. E aí, a questão é, qual seria uma alternativa para continuar produzindo farinha de mandioca sem precisar do desmatamento? Veja que o governo foi lá e obrigou as famílias a utilizarem gás de cozinha, e o que encareceu a produção da farinha. Qual seria então, entre as alternativas do exercício, a melhor opção para as famílias lá da região? Você pode ler todas as alternativas aqui, que você vai perceber claramente. A melhor opção está aqui na alternativa D, a construção de biodigestores, que basicamente é o seguinte: tudo o que você tem de resíduo orgânico, restos de alimentos, restos de plantas, tá? Folhas, tudo o que você tem de restos biológicos, você pode, a partir desses restos biológicos, produzir gás combustível por meio de biodigestores. Procure ler um pouco mais sobre a energia obtida por meio de biodigestores. Então, nesse caso, a questão é simples, a resposta é a letra D. A questão 50 do Enem 2011, ela trata de um tema bastante tradicional no Enem, a questão dos combustíveis fósseis, do quanto o cara libera de energia para cada mol de dióxido de carbono liberado. É lógico, o dióxido de carbono em excesso faz mal para a natureza. É uma grande preocupação. Ele causa o chamado efeito estufa. Então, qual é a busca do homem? Um combustível que de preferência nem libere CO2. Mas como nós ainda estamos amarrados aos combustíveis fósseis, aqueles que fundamentalmente têm carbono na sua estrutura, são orgânicos e liberam CO2, então nós precisamos descobrir qual é o combustível fóssil que libera menos dióxido de carbono pela mesma energia liberada. Nós chamamos de queima ou combustão completa a queima de um composto com a quantidade suficiente de oxigênio. A combustão é reagir com o oxigênio. A combustão dos compostos orgânicos, então, ela se dá da seguinte forma: o composto orgânico reage com oxigênio e libera dióxido de carbono mais água. O que você tem que ter claro nesse tipo de exercício? Um composto orgânico vai liberar quantas moléculas de CO2 para cada molécula dele queimada? O benzeno, por exemplo, tem 6 carbonos em sua molécula. Para cada molécula queimada, vai liberar 6 moléculas de CO2. O etanol, para cada molécula, vai liberar 2 moléculas de CO2 e assim por diante. A partir daí, o que você tem que verificar? Neste caso, o exercício está pedindo qual dos combustíveis, quando queimado completamente, libera mais dióxido de carbono. Se você dividir a quantidade de energia que o cara libera por mol da substância, pelo número de carbonos que você tem em cada molécula, então você vai descobrir qual é a quantidade de energia liberada para cada mol de CO2 liberado. Pois cada carbono gera um CO2.
Cada mol de carbono gera 1 mol de CO2. No caso do benzeno, que libera por molécula 3.268 kJ de energia, dividir isso por 6, você vai chegar à conclusão que para cada mol de CO2 que ele libera, vai sair 544,66 kJ de energia. E os demais? Fazendo o mesmo raciocínio, você vai chegar nisso. Então veja, para você liberar 1 mol de CO2, a glicose entre os combustíveis apresentados é aquele que vai te dar menos energia. Então, para chegar em 468 kJ de energia, a glicose exige 1 mol de carbono. Os outros exigem menos que 1 mol. 1 mol são 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de dióxido de carbono. A glicose vai exigir essa quantidade, vai exigir 1 mol de dióxido de carbono para te dar 468 kJ. Qualquer outro aqui vai exigir menos dióxido de carbono na atmosfera para te dar a mesma energia. Portanto, a glicose é a resposta do exercício. Quem é que libera mais dióxido de carbono para a mesma quantidade de energia? Aquele que libera menos energia para a mesma quantidade de dióxido de carbono. E neste caso é a glicose. A resposta C aqui é a correta. Enem 2011, questão 80. Veja que aqui, novamente, a questão da energia. O enunciado deixa claro que no Brasil, o balanço energético nacional, estamos falando do nosso país, 80% da energia vem das hidrelétricas. O texto também fala de termoelétricas. O que nos importa aqui é atentar para o Brasil ter como fonte principal as hidrelétricas e atentar também para o fato, no final do enunciado, de que estudos indicam que as emissões de metano das hidrelétricas podem ser comparáveis às emissões de CO2 das termoelétricas. Termoelétricas libera bastante CO2. Você está falando da queima de compostos orgânicos e isso produz CO2. E aí vem a pergunta, no Brasil, em termos do impacto das fontes de energia para o crescimento do efeito estufa, que podemos dizer? Então aí fica claro, Brasil, principal fonte é hidrelétrica. Hidrelétrica libera muito metano, um gás muito mais nocivo em termos de efeito estufa, muito mais causador de aquecimento global do que o CO2. Qual é a resposta que vai se encaixar melhor em tudo que está sendo pedido? É poluidora. O Brasil tem um papel poluidor, colaborando com altos níveis de gases de efeito estufa em função de seu potencial de oferta. É essa a resposta correta. Espero ter te ajudado e um bom estudo para você.